yontinga akanga masolo. La chaîne par excellence. Ye, ye. Gémidor. Banangola, Gémidor TV. Eza na émission ya makasi. Ba théâtre ya makasi. Lelo, libeba, lelo, libeba. Balobi, biloko bien, bagage ya bien, ba film ya bien, ba information ya bien eza awa. Bo s'abonner. Tala nga na zawana. Bokomona ngande bolingaka nga, partout bolandaka nga bokomona nga. Gémidor TV. Kende liboso. Avancez. Odingo tala nini? Odingo tala bakati, odingo tala ba théâtre, odingo tala ba émission, kota pasi msusu te. Place Jino Lanzali, soso pe mobutu azali. Batu tu bolinganga, na opi bolinganga te. Bo s'abonner, bo za desite. Nyonso tout sala awa. Ils sont super canon. Ils sont super barbara. Ils sont kusala makitoko makasi bande kunangai. Baba de yonjinga. Udu sala musene yo kitoko. Gémidor. Ndezali chaîne na biso, chaîne na bino, chaîne na batu banso. Bo s'abonner massivement parce que bon temps biloko kitoko, bagaka kitoko, ba film kitoko, ba série kitoko, ba feuilleton kitoko, ba émission kitoko, nyonso ya kitoko. Ouais, balubi, muto akimate, muto ajapete. Biso nyonso, musapinzira moko, bo s'abonner, to s'abonner, ba s'abonner. Bobo Sénété, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Bo s'abonner, bo reçoit des missions, kafu, bo reçoit gaga, kafu, bo reçoit vraiment makambu. Bo s'abonner vraiment massivement, bo rater. Est-ce que si na kosabino? Na note. Est-ce que si na kosabino? Na note. Bo umela. Ba théâtre, bagage. N'importe un temps. Bobo Sénété, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. On a lu massivement. Na s'abonner. Tout ça na biso nyos tout. Pour tout ça la décité. Na ke ku s'abonner. Yo so si la nin. Pour bandola lanza te, bandolia qui a mal qui a dégâts. Bo s'abonner parce qu'il n'a pas à s'abonner. Donc yo so za distrait de gauche à droite. Dans la star na bino tout. Bolinga a. Talanga wat. Te. Pasi na zanga wana ngana bango. Tu so la raté. So di mutal. Utani ngao. Ngana ke ku s'abonner. Ngana ke. Tokutani wana à suivre po bomona nene botai toujours. Gémidor. Nyonso tu yikitok, izene Gémidor TV. Bukandi musikate. Abonnez-vous massivement. Tuja one. Let's go. L'initiateur c'était yontinga. Gémidor, c'est la différence du monde médiatique. Gémidor, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les réseaux de la vie, les réseaux les plus fiables. Notre ami intime, la vie change avec Gémidor. Gémidor est là pour nous communiquer. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Gémidor. Oh, l'initiateur c'était Yontinga. Akanga masolo. Gémidor, La chaîne par excellence. Gémidor, Oh, numérique. Gémidor. Impossível torna-se possível. Por conta dessa fé, tem Deus, nada. Je me donne le number one, je me donne la différence, je me donne y'a des yontinga.
Saudações de acordo com o fuso horário, sejam muito bem-vindos ao Temuca 24. Hoje nós teremos um programa também abençoado e maravilhoso, porque sim, vamos responder algumas curiosidades das pessoas que nos assistem, das pessoas que nos acompanham. Eu sou a Albertina Temuca, claramente, que estarei cá para então entrevistar os meus convidados, que são servos de Deus e que muito têm feito para o nosso canal, para trazerem então mensagens que lá em casa querem ouvir relativamente a algumas dúvidas que nós, enquanto cristãos, temos e eles ajudam-nos sim a tirar essas dúvidas. Olha, assim que ainda não subscreveu ao nosso canal, faça o favor de no YouTube, na barra de pesquisa, colocar Gemedor TV para então não perder nenhuma das nossas emissões. Subscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas programações, porque sem vocês nós obviamente não somos nada. Nós criamos conteúdos para passarmos a vocês e vocês, por favor, partilhem imenso as nossas emissões, as nossas programações. Hoje vamos falar de um tema bastante curioso, porque eu também tenho assim algumas curiosidades relativamente a este tema e claramente que trouxe dois convidados que vocês já conhecem por acaso, mas que vão nos ajudar sim a tirar essas dúvidas, que vão nos explicar, baseando-se nas Sagradas Escrituras, este tema que é muito curioso e é muito atual. Sim, hoje vamos falar do profeta e as profecias. Sei que lá em casa tem essa curiosidade de entender relativamente a este tema e nós, obviamente, que não vamos deixar os nossos telespectadores, os nossos ouvintes e os nossos seguidores sem nenhuma informação, sem nenhuma formação relativamente a isso. Porque um dos objetivos da comunicação e da nossa emissão é informar, formar e entreter. E hoje então trouxemos esse tema, escolhemos esse tema para podermos informar e formá-lo relativamente aos conhecimentos bíblicos e aos conhecimentos que muito trazem muitas curiosidades a nós. Olha, vou estender a saudação aos meus caríssimos convidados, servos de Deus. Sejam muito bem-vindos, Pastor Luvumbo Frederico e Pastor Sadraque Miguel. Creio que os pastores estão bem dispostos a partilhar este tema que creio que foi preparado exclusivamente para ser transmitido hoje. Amém. Vamos começar mesmo por saber da saúde dos pastores. Está tudo bem? Estamos assim um pouquinho acanhados? Não, estamos bem. Muito saúde. Na graça do Senhor, o Senhor está ajudando-nos, tudo está correto, em conformidade. Amém, que assim seja. Vamos começar mesmo pela questão. Profeta, quem são os profetas? Ok, mais uma vez agradeço a Deus pela graça que me concedeu de estar em vida e em saúde, e uma vez estar no nosso canal, na nossa TV Gemedor TV. É um TV que faz parte do meu coração. Que Amém. Deus abençoe a todo mundo. Amém. Inclusive a nossa querida irmã jornalista Temuca, que Deus te dê saúde e longa vida. Amém, que assim Ok, seja. hoje estaremos falando sobre o profeta e a profecia. Nesse momento estarei dando uma introdução. Sabendo que o profeta é uma vocação, faz parte dos 5 ministérios, eu não poderia falar do profeta sem falar da vocação e do ministério. Certo. Ok. A palavra vocação vem do latim, que é vocatio. Este latim, no latim nós temos 3 tipos de linguagem. Temos a linguagem clássica, a linguagem rural normal e a linguagem eclesiástica. Então, na linguagem eclesiástica do latim, quando se fala da vocação, definindo a palavra, ou na sua etimologia, vem da palavra vocatio, segundo a linguagem latina eclesiástica. Estou repetindo porque tentei me baralhar um pouco. Na linguagem do latim clássico, nós vimos a palavra vocatio,
E a palavra vocatio significa um convite ou um chamamento. E essa palavra vocatio vem do verbo vocare, que significa chamar. Então, primeiramente, Deus chama o ser humano. Deus chama. E nós, quando ensinamos nas igrejas, quando demos aulas de discipulado, ou mesmo falamos nas conferências, nós temos dito que nós temos 5 tipos de chamadas. O primeiro tipo de chamada é a chamada geral, onde Deus chama todo mundo para a salvação. João 3,16. O segundo tipo de chamado, ou da chamada, é a chamada especial. O que temos dito é a chamada para serviço. Quer dizer, a pessoa que é salvo, ele vai ao serviço. Razão pela qual, quando Deus tira o povo de Deus, quando falamos sobre a Páscoa, quando o povo sai do Egito, Moisés disse que nós vamos adorar a nosso Deus, vamos servir ao nosso Deus no deserto. Quer dizer, a pessoa é salvo para servir. Razão pela qual que em muitos dos nossos temas temos dito, temos colocado temas nos seminários como esse tema, salvos para salvar. Aliás, salvos para servir. A terceira chamada é a chamada específica. É nessa chamada que Deus coloca os que foram salvos. Depois de lhe servirem, Ele lhes coloca ao nível do ministério. Eu disse bem, a chamada geral é para todo mundo. Nessa chamada, Deus não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe pessoa. Na segunda chamada, que é a chamada especial, que é a chamada de serviço, para serviço, os que foram chamados, eles vão servir a Deus. E na terceira chamada, esses que estão a servir a Deus, Deus vai começar a escolher, porque Deus quem faz a escolha. Segundo o livro de João diz, não são vocês que me escolheram, mas sim eu quem vos escolhi. Então Deus vai escolhendo certas pessoas para cargos acima. Segundo o livro de Efésios capítulo 4, versículo 11 a 12, nós vamos vendo que alguns serão chamados de apóstolos, alguns terão cargo de profetas, outros de evangelistas, outros de pastores e doutores. Então, essas pessoas receberam um chamado a Deus. Quer dizer, primeiro começam no chamado, depois vão sendo colocados no ministério. Então, o que estamos a falando hoje, estamos a falar acerca do ministério, do profeta. Então, estamos a enquadrar o profeta nos 5 ministérios da Bíblia. Ouça bem, nós queremos dizer o seguinte aqui: o nosso Deus, ele é o ministro pela excelência. Todos que vão aparecendo, que nós conhecemos no Novo Testamento até hoje, são como, mas Jesus é o ministro pela excelência. Jesus Cristo, ele próprio é profeta, ele próprio é apóstolo, ele próprio é evangelista, ele próprio é pastor e ele próprio é doutor. Em Jesus há 5 ministérios. Então, o ministério nós definimos como a continuidade da obra de Cristo. Jesus foi, mas a obra que devia acontecer, devia continuar. Então, Jesus vai chamar certas pessoas, que até hoje farão a continuidade desse ministério. Que são chamados profetas? Não, são chamados os ministros. Os ministros. Ok. Para dar a continuidade, falando concretamente de profeta. No Antigo Testamento, na língua hebraica, nós temos 3 palavras que identificam a palavra profeta. Mas essas 3 palavras acabam de nos dar 2 palavras importantes para nós tentarmos definir aqui hoje a palavra profeta. A primeira palavra é Nabi, que significa aquele que anuncia, aquele que declara, aquele que traz os oráculos de Deus para com seu povo. A segunda palavra é vidente, aquele que vê, ou seja, um profeta é aquele que tem a capacidade de trazer o passado, o presente e o futuro, tanto de uma determinada pessoa como de um determinado povo.
E para tentarmos ir um pouco mais além, a palavra profeta, duas palavras chamam a minha atenção. A primeira é porta-voz. Um profeta deve ser necessariamente um porta-voz de Deus. Ele não fala dele próprio, mas ele fala como representante de alguém. Nesse caso, representante de Deus. Deus está falando tanto no livro de Jeremias, de que muitos estão falando o que não receberam de mim, porque não tiveram comigo no meu conselho. Quer dizer, aqueles que não tiveram com ele, não ouviram o que ele falou, nem viram o que aconteceu dentro do conselho, eles falaram simplesmente do que vinha nos seus próprios corações. Ou seja, como porta-voz, ele também trabalha como um embaixador. Um embaixador é aquele que fala em nome do país pela qual ele representa. Ou seja, um profeta, ele é como representante de Deus aqui na terra. Ele fala das coisas do céu para a terra. Ele deve receber do céu para trazer à terra. Se não tiver absolutamente nada do céu, ele não pode trazer também nada na terra. Razão pela qual uma ilustração simples para passar a palavra para o meu querido reverendo Luvumbo. A Bíblia declara que Moisés, quando subiu no Monte Sinai para buscar, para pegar aquilo que eram as tábuas da lei, enquanto Moisés não recebeu as tábuas da lei, enquanto não recebeu absolutamente nada para Deus, Moisés não desceu, embora que a Bíblia relata que o povo estava ansioso aguardando Moisés. Mas Moisés não estava preocupado com o que o povo estava pensando. De que não, nós precisamos já Moisés aqui, precisamos de alguma revelação. A Bíblia declara que Moisés, quando recebeu, ele desceu para trazer o povo. Para abrir algum parênteses para dizer, muitas das coisas, muitas das aventuras que está vendo hoje, diante do ministério profético, é porque muitos de nós, muitos profetas, não querem permanecer na presença do Senhor. O imediatismo de estar diante do povo estão fazendo com que muitos desçam antes do tempo e darem aquilo que não receberam da parte do Senhor. Exatamente, daqui a pouco o nosso reverendo Luvumbo vai continuar. Eu gostava que fizessem a relação da profecia e os profetas. E o pastor Sadraque já acabou por se alongar também um pouquinho num dos temas que nós teremos, que vai ser sobre as profecias, ou seja, sobre o que os profetas fazem atualmente, que o pastor acabou por se alongar, que é o imediatismo, mais ou menos. Mas nós queremos entender a relação que existe entre a profecia e os profetas, ou o profeta e a profecia, sendo que não existe um sem o outro. Ok. Bom, para voltarmos mais, nós repetimos sempre. Para já, o livro de Deuteronômio vem de duas palavras, Deuteronômio, quer dizer, a repetição das leis. Nosso Deus é um Deus repetidor. Então, Deus não só avança, mas também Deus é aquele que volta. Nós estamos querendo dizer o seguinte aqui: o profeta vem do grego, essa palavra profeta vem do grego, de duas palavras, é uma junção de duas palavras, que é pro e fete. Em outras palavras, é pro e femi. Pro e femi ou pro e fete. Então, pro quer dizer antes. Femi é anunciar. Antes do anunciar. Dizer, ou do anúncio. Anunciar antes. Anunciar antes. Ou anunciar com antecedência certo. Ou antecipação, ou é isso. Então, um profeta é aquela pessoa que anuncia as coisas antes dela acontecer. Eu disse no começo que o nosso Deus é o profeta por excelência. Ouça muito bem.
no livro de Gênesis, de lá, o nosso Deus aparece como profeta, quando ele disse que haja luz. E houve. E houve luz. Ele anunciou com antecedência. Então são N exemplos que nós poderemos dar. E o que é a profecia? A profecia é a mensagem dada pelo profeta. É simplesmente uma mensagem. Ok. O pastor pode continuar dizendo. A relação, conforme a nossa querida jornalista acaba de fazer, nós já dissemos, até porque antes de começarmos no bastidor dizer que não pode existir a profecia sem que haja um profeta. A maior relação é que existe essa. Antes de existir a profecia, existe um profeta. E o profeta é aquele que recebe de Deus a fim de trazer às pessoas. Já que essa mensagem não é uma mensagem humana, é uma mensagem inspirada, uma mensagem divina que ele traz para o homem. E esta mensagem que é chamada profecia. A razão pela qual não pode existir profecia se não existir um homem que tem uma ligação com um ser divino. Nesse caso, Deus, que vai conceder ao homem esta mensagem e o homem vai trazer para o povo de Deus a mensagem do Senhor. Certo, vamos tentar já contextualizar o nosso tema aqui na nossa realidade angolana, ou seja, na realidade atual, não só de Angola. Daqui a pouco vamos contextualizar em Angola, mas na realidade atual. Existem profetas ainda? Sendo que a maior parte das profecias, ou seja, existem profetas ainda e ainda existem profecias, ou só se está a fazer cumprir o que já foi dito antes? Ok, respondendo à sua pergunta, biblicamente, existe. Atualmente? Sim, existe. Por que eu vou dizendo que existe? Nós sabemos que o ministério foi dado por Cristo. O nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Rabi, o Senhor Jesus Cristo, ele chamou pessoas, colocou num nível elevado. Quer dizer, para nós os cristãos, para nós que pertencemos à igreja, o nosso nível alto da nossa espiritualidade é o nosso Deus. Mas o Deus, ele revelou-se em certas pessoas que colocou alguns para serem seus representantes como apóstolos, outros profetas, outros pastores. Esses todos estão a trabalhar num ministério de complementariedade, com um único só objetivo, que é a edificação e o aperfeiçoamento da igreja. Quer dizer, todos os 5 estão a trabalhar num ministério de complementariedade. Outra vez eu disse aqui o seguinte: a pessoa que construi a casa, o que vai colocar as janelas, o que vai colocar os tetos, são especialidades diferentes, mas todos só estão trabalhando. Ok, o canalizador. Sim. Então, o que vai colocar o mosaico, tudo isso. Então, todos estão a fazer um trabalho único para uma casa. Então, a igreja é um corpo, onde a cabeça é o Cristo. Então, para que a sua igreja, para que o seu corpo seja aperfeiçoado, ou edificado, construído, então convém que haja essas pessoas que vão trabalhando no mesmo espírito, mas com funções específicas, quer dizer, com particularidades específicas, mas a ideia que eles têm é só uma, que é a edificação, o aperfeiçoamento da igreja e a sua edificação. Agora, o Senhor Jesus Cristo deixou 5 ministérios. Vamos ver isso de uma forma de revelação. Quando Jesus ia ressuscitar uma criança, uma menina, acho que um menino de 12 anos, está escrito que ele chamou 3 discípulos: João, Tiago e o Pedro. Mas ele também permite com que o pai da menina e a mãe estejam lá. Por que só 5 pessoas? Poderia chamar pelo menos alguns irmãos, alguns primos, alguns tios. Ele chamou 5. Daí já começamos a ter a ideia
dos 5, quer dizer, pela revelação, a ideia dos 5 ministérios que virão para acalmar o povo de Deus, para levar a alegria, onde há choro, que eles possam trazer alegria, onde há sofrimento, que eles possam trazer a paz. Então, o ministério profético está incluído nos 5 ministérios. Então, se vamos excluir o ministério profético, também vamos excluir o ministério pastoral. Então, como não podemos excluir nenhum dos ministérios, então acreditamos que até hoje existe o ministério profético. Certo. Para acrescentarmos, é bíblico. E o que está escrito, está escrito. A Bíblia declara muitíssimo bem no livro de Éfesos, conforme o pastor Lubumbo acabou de citar, Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11. E o ministério profético dentro do livro de Éfesos faz parte dos outros 4 ministérios que lá existem. Hoje nós temos profetas de Deus falando da parte de Deus, trazendo a mensagem de Deus para o seu povo. Não podemos refutar. Hoje em dia as pessoas vão refutando esse ministério através de muitos atropelos que existem, muitas brincadeiras que acabaram de entrar na igreja. Mas se existem verdadeiros, é porque também devem existir os falsos. Nós não podemos negar absolutamente esse fato. Então, o ministério profético é um fato, é inegável, é irrefutável. Até os dias de hoje. E porque existem até os dias de hoje, uma curiosidade também que não se cala é se ainda existem profecias. As profecias ainda continuam a acontecer? Se existem profetas, claramente que as profecias continuam a existir. Claramente que a profecia por excelência é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. Mas ainda assim, para além da palavra de Deus, ainda existe profecia vindo da parte do Senhor. A Bíblia declara que Paulo estava para ir numa cidade evangelizando e havia o profeta Agabo naquela época onde Paulo estava, na cidade que se encontrava. E ele pega o cinto de Paulo e começa a profetizar para ele, dizendo de que na cidade em que tu irás, serás preso, irás ser maltratado, enfim. E Paulo, quando recebe essa profecia, Paulo não nega a profecia. Paulo não nega a fonte da profecia, mas simplesmente ele confirma. Porque quando Paulo entra no ministério, Deus havia profetizado, Deus havia falado para Paulo tudo quanto ele iria passar. E ele disse: eu estou preparado, não somente para sofrer, até mesmo para morrer. Eu estou preparado. E o que o profeta havia trazido ao coração do apóstolo Paulo era verídico. Significa dizer, até no nosso tempo, o ministério profético continua a operar, existem profecias. Homem de Deus, eu até gostaria só de acrescentar, por favor. Alguns pensam que o ministério profético terminou no tempo do Antigo Testamento. Sim. Mas quando o próprio Senhor Jesus veio, no livro de Mateus, ele diz que eu não vim acabar com a lei, mas eu vim cumprir a lei. Sim. Então, esse Senhor Jesus Cristo, quer dizer, nós estamos vendo os profetas do Antigo Testamento, ele vai introduzir agora outro tipo os profetas agora para o Novo Testamento. Quer dizer, no Antigo Testamento havia profetas, havia sacerdotes, pessoas que serviam a Deus, mas no Novo Testamento, no sacerdócio que falamos real, né, que em francês é royal, ok? Então, neste sacerdócio, que é um ministério que o Cristo estabeleceu na sua igreja, o Cristo disse assim: a igreja está edificada pelo ensinamento ou pelo fundamento dos apóstolos e dos profetas. Para já na ordem da ordem da Bíblia, os profetas estão classificados no primeiro lugar. Não quer dizer que eles estão acima dos outros,
mas estão classificados no primeiro lugar. Depois vem os apóstolos, depois vem os evangelistas, depois vem os pastores, os últimos são os doutores. Não quer dizer que eles são, que alguns são maiores, outros são menores, não. Mas na classificação da Bíblia, os profetas estão na primeira classificação. Quer dizer, a igreja de Jesus Cristo, que é edificada pelos ensinamentos dos profetas e dos apóstolos. Surgiu uma outra curiosidade na explanação do servo de Deus. Quer dizer que há uma obrigatoriedade das igrejas terem profetas, porque existem igrejas que têm apenas pastores, que têm apenas diáconos. Será que com essa classificação que o pastor acabou por dizer, que não é que seja maior que o outro ou melhor que o outro, é como os filhos, né? Existem aqueles pais que têm 5 filhos, o primeiro não é melhor que os outros, é só uma classificação de como nasceram, mas há uma obrigatoriedade das igrejas atualmente terem profetas. No meu ponto de vista, a igreja que Deus vai permitir que eu possa liderar para a edificação da igreja, que é o corpo, porque nós temos igreja, são aulas que nós vamos dando depois, nós temos a igreja local e a igreja universal. Mas falando bem da igreja local, onde tem ações, onde tem diáconos, membros, do meu ponto de vista, os 5 ministérios vão ajudando. O meu filho estava doente, eu fui com ele no hospital. Cheguei lá e me disseram que essa especialidade, o doutor não está presente. Eu me perguntei, mas por que o doutor não está presente? Como que vão ficar essas crianças? Todos só estão a trabalhar para o bem da saúde, o bem do corpo, mas como é que o doutor que trata da parte dos ossos não está presente? Essas crianças que partiram os braços, como que vão ficando? Então, há necessidade que na igreja haja doutor, haja mestres, há necessidade para a formação da igreja. Há necessidade que na igreja haja evangelistas, para que a igreja fique cheia de pessoas, para que a igreja cresça. Há necessidade que na igreja haja apóstolos, para haver mais implantações, quer dizer, que a igreja não seja aqui do Palanca, mas também vamos até no Quilamba, no Avocumbi, Mabor, até na Europa. Razão pela qual hoje nós temos evangelho, porque os apóstolos não só começaram lá e o evangelho começou indo até os dias de hoje. Ok, então, para mim, o que eu acho conveniente, esse aqui é o meu ponto de vista, é que todas as igrejas devem ter os 5 ministérios, mas um a liderar. Que é das profecias. Não, tanto pode ser, um líder pode ser profeta. Ou assim, um agora líder pode sim. Percebi. Quer dizer, é ministério, mas a função que é diferente. Por exemplo, eu posso ser um evangelista, mas com a função do pastor. Do pastor, certo, Okay. certo. Uma igreja que falta um dos membros, se assim posso considerar, profeta, pastor, qualquer um deles que falta, é uma igreja deformada. Era isso que eu quis perguntar e o pai acabou por responder essa questão. Há aqui uma necessidade de todas as igrejas terem os 5 elementos? É extremamente importante, porque para uma igreja ser muito bem edificada, é necessário que cada um contribua naquilo que é a sua particularidade. Porque, voltando ainda no versículo que aqui nós já acabamos de ler, Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia vai dizendo: assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito, todos eles vão trabalhar com o único propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. O segundo propósito, para que o corpo de Cristo seja edificado. Nós já dissemos, é como se fosse na construção civil. Se faltar um dos membros na construção civil, alguma pessoa com alguma área de especialidade,
aquela casa estará deformada. É a mesmíssima coisa, porque a igreja é tratada como um edifício que está sendo edificado. Quais são as pessoas que estão a edificar? No versículo 11 está a dizer os ministros que foram citados. Todos eles estão a trabalhar com um único propósito. A razão pela qual ele dizia uma igreja que não tenha um deles será uma igreja deformada. Na verdade, surge uma curiosidade relativamente a isso. Por quê? Porque eu sou de uma igreja e eu acho que nós não temos profetas. Então, há aqui uma necessidade de poder apelar lá em casa e o que os servos de Deus estão a dizer, que é de extrema importância. E acho que vou levar essa preocupação à minha igreja, à minha denominação religiosa, para podermos então ver essa situação ultrapassada, porque nós temos pastores, mas não temos profetas. E vou tentar contextualizar, se não for assim, os servos de Deus ajudem-me, que atualmente as profecias são feitas a partir de sonhos, certo? Ou como é que acontecem? E se haver um sonho, algum, vou dizer mesmo sonho, porque eu não sou especialista e os servos de Deus estão aqui para ajudar, alguém tem que profetizar ou dizer sobre esse sonho. E nós não temos tido, eu acho que não é só a realidade da minha igreja, mas outras igrejas também não têm alguém ou uma pessoa especializada a transmitir este sonho ou esta profecia. É o seguinte, o ministério quem dá é o Cristo, mas os dons quem dá é o Espírito Santo. Nós temos o ministério profético e temos o dom da profecia. Ok. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Ok. E na ausência do ministério da profecia, o dom da profecia poderá ajudar. Porque o dom de profecia, segundo o livro de Coríntios, também vem com o mesmo espírito da edificação. Mas atualmente, como é que são? Os servos de Deus disseram que as profecias até hoje têm existido, têm acontecido. E eu disse que vinha a partir dos sonhos, mas não é nada disso lá em casa, por favor. Que até ainda não respondemos. Sim, eu gostava de saber como é que as profecias atualmente são feitas. Como é que acontece? Ok. Vamos pela linha da Bíblia. O pastor estava lendo a Bíblia aqui, está escrito no livro de Amos, capítulo 3, versículo 7, né? 7. Lemos esse. O pastor pode ler, por favor? Em Amos, capítulo 3, versículo 7, lá a Bíblia diz uma boa coisa, que Deus não pode nada fazer sem antes anunciar esta coisa que ia fazer através do seu... Pastor pode ler, por favor? Amós capítulo 3, versículo número 7. Com certeza, o Senhor soberano não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus novos escolhidos, os profetas. Quer dizer, os desígnios de Deus, os planos de Deus, o que vai fazer na terra, os eventos, tudo que Deus prepara para fazer, antigamente, Deus anunciava ao povo de Deus pelo meio dos seus servos. Quais são esses servos? Eram os profetas. Agora, hoje, tudo está virado agora para a igreja. Quer dizer, tudo que Deus pensa para a igreja. O pastor disse aqui há pouco tempo que a profecia pela excelência é a palavra de Deus. Quer dizer, os nossos profetas do Novo Testamento, quer dizer, eles são pessoas preparadas com a capacidade de entender a Escritura, interpretá-la, colocando estes assuntos ou esses eventos no tempo. Existem profecias que já foram cumpridas e que estão se cumprindo e o que vão se cumprindo. Sim. Então,
essas profecias todas, essas palavras todas que estão na Bíblia, os que têm essa iluminação, quer dizer, Deus coloca essa iluminação aos profetas para poderem nos explicar, segundo a Bíblia. A parte da evidência de ver as coisas, Deus usa as pessoas de várias formas. Quando falamos da área... Pode não ser um profeta. Só para poder entender, falando do ministério profético, porque nós estamos a falar mais do profético, mais com relação das pessoas. Para os profetas, o próprio Deus quem fala, e Deus fala de várias formas. Ele pode falar através do sonho, através de uma visão, ou mesmo de um voz audível. O que aconteceu com o Samuel. O Samuel estava dormindo, ele ouviu voz, e que lhe foi chamado 3 vezes. Ele pensava que era o sacerdote Eli que lhe chamava, mas afinal de contas não era ele. Mas como ele ainda não havia dominado a área profética ou profetismo, então ele tinha que se recorrer ao homem de Deus, ele, para poder dizer, é o Senhor que está me chamando. Então ele, como já tinha dominado essa área, já sabia como que Deus visitava pessoas, como que Deus buscava se encontrar com pessoas, ele disse, olha, na terceira vez que ele chamar, diz assim, eis-me aqui, o teu servo te escuta. Só assim que Samuel conseguiu ouvir a Deus. E de manhã o profeta lhe perguntou o que foi, o que Deus te falou naquele momento. Então, automaticamente o homem de Deus recebeu a profecia. Quer dizer, o profeta é uma pessoa qualquer sem Deus dentro dele. Sem Deus. Sim. Quer dizer, Deus é o profeta pela excelência. Eu disse no começo que no Gênesis Deus aparece como profeta. E no Êxodo, Deus aparece como evangelista. No livro de Números, Deus aparece como um apóstolo. No livro de Deuteronômios, que é a repetição de lei, Deus aparece como um pastor. Quer dizer, o nosso Deus é o profeta pela excelência. Quer dizer, tudo que o homem pode buscar tem a base, a fonte é o nosso Deus. Deus que dá, porque o homem não pode falar nada senão recebeu de Deus. Razão pela qual que há profetas que mentiram. O profeta, se eu não me esqueço, o Jeremias, deram chapada, se eu não vulgo a palavra, um profeta que estava possuído pelos demônios, ele falava coisas que Deus não disse, ou deu mensagens que Deus não disse. Ele disse, não, Deus não disse isso. São os demônios que entraram em ti. Quer dizer, há pessoas que falam pela ajuda de demônio. Outra coisa, há pessoas que usam o poder do mundo das trevas, que é da adivinho, para parecerem como profetas, mas não são profetas. Quer dizer, a profecia vem para aperfeiçoar a igreja. A profecia vem para a edificação da pessoa. A pessoa que veio partido, porque o diabo mata, o diabo rouba, o diabo destrói. Então a profecia vem para destruir, aliás, para construir, para edificar o que foi destruído. Razão pela qual que os profetas são importantes na igreja. Deve haver profeta na igreja. Se não tem, temos que pedir a Deus, porque está escrito que a palavra de Deus, a plantação de Deus é tão grande que tem poucos servos. Então vamos pedir a Deus que envie, que mande. Então, na vossa igreja, mesmo que o pastor não souber, a irmã pode fazer essa oração, falar, Deus, envie profeta na nossa igreja, Deus vai enviar. E só para complementar na questão que havias colocado no princípio, de que se Deus fala através de sonhos, no Antigo Testamento, Deus está dizendo claramente que somente com Moisés eu falo face a face. Com os demais profetas eu falo por sonhos e visões. Amém. Deus sempre, no Antigo Testamento, falou com profetas através de sonhos, de visões, de uma forma simbólica, por exemplo, Jeremias, Deus falando com ele, levando-lhe através de uma visão, vendo um homem trabalhando no vaso, enfim, e Deus vai dando-lhe a interpretação daquilo que ele queria passar diante do seu povo. E também, para ir um pouco mais além, na questão que havia colocado, que existem denominações que não têm profetas. Existem denominações que podem não ter profetas ou outros ministérios, mas sim existe naquele meio o espírito de profetismo operando naquele meio. Porque já falamos aqui de que
Pode não existir um profeta, alguém com ofício profético, mas ainda assim Deus operando por meio de profecias. Porque Deus pode falando com todo mundo, mas por intermédio de profecia. Ou seja, já que hoje estamos centralizados mais em profecias, mas não o único meio pela qual Deus fala com a sua igreja. Existem vários dons que nós encontramos no livro de Coríntios, 1 Coríntios. Existem vários dons que Deus usa para a edificação da sua igreja. Então, pode não existir um ministério profético como ofício, mas ainda assim Deus continua operando por profecia. Porque a profecia tem 3 objetivos importantes. Sem ela, já falamos de que sem esse ofício do ministério profético e sem profecia, a igreja estaria em declínio. Porque a profecia tem o propósito de edificar, consolar e exortar. Em caso que ela não existe, a igreja não será edificada, a igreja não será consolada, nem será muito difícil ser exortada. Os servos de Deus falaram sobre aspectos muito importantes e que também surgem outras curiosidades, pelo menos para mim, creio que lá em casa também, que é exatamente as profecias atuais que nós temos visto, que é mais os profetas atuais, das igrejas atuais, e porque temos acompanhado na internet, e porque atualmente, eu não sei se é uma febre ou o que é que está a acontecer, mas a maior parte das igrejas com profetas, com servos de Deus que são chamados, que se denominam profetas, tem câmeras e os profetas acabam por dizer alguma coisa. E as profecias atualmente são baseadas na vida pessoal das ovelhas, dos cristãos, né, que estão na casa de Deus. O que é que os pastores têm, os servos de Deus têm a me dizer relativamente às profecias e agora já contextualizando em Angola, dos profetas atuais, das profecias que são feitas, que eu creio que não são muito baseadas, como o pastor Luvumbo disse, nas mensagens bíblicas, mas sim nas vidas dos crentes, das pessoas que vão à igreja, porque atualmente as profecias, o que os profetas nos trazem são que, olha, hoje você não vai em casa porque se chegares em casa a casa vai cair, ou como é que te chamas? Como é que o teu esposo se chama? Estou a ver aqui um Daniel. Daniel, você tem mais obras, né? Sim. É mais ou menos isso, só para poder contextualizar, porque nós também estamos a emitir a partir da internet ou a partir das redes sociais, e nós temos visto mesmo isso dentro da praça em que nós estamos a trabalhar, que são as redes sociais. Ok. Alguns podem ter em dom de discernimento, alguns podem ter em palavras de conhecimento, alguns também podem profetizar. Mas nós somos apologéticos para dizer que a verdadeira profecia é a palavra de Deus. Amém. E uma boa profecia que eu vou dar a todos que estão a me ouvir é que Jesus virá. Ele virá buscar a todos que vão crer nele. É verdade. E essa profecia nunca vai falhar. E outra profecia é que Deus um dia, Jesus vai enxugar as nossas lágrimas. Essa profecia nunca vai falhar. A pessoa pode sair de Angola triste e na Europa morrer. Mas foi dada a profecia que você vai viajar. Ah, sim. Vai ir na Suíça, mas lá morreu de Covid. Como é que a profecia não proveu que ele lá poderia morrer de Covid? Ou a morte por Covid. Então, há a palavra de conhecimento, há discernimento do espírito, há espíritos de adivinhos, que alguns usam a macumba, alguns usam aldrabice, mas nós não estamos na área do inimigo, nem tão pouco fazendo publicidade da área satânica, mas nós falamos da Bíblia. A profecia existe, mas que deve ser dado pela orientação do próprio Deus.
E até porque a própria Bíblia, existem já profecias, se assim me permito falar, que nos últimos tempos muitos vão dizer Senhor, Senhor, mas Deus vai dizer que não conhece. Ok. E eu acho que também estas pessoas que usam a macumba, o espírito de adivinha, Deus já tinha previsto também que iam... Nós vamos reconhecer essas pessoas porque nas suas pregações o nome de Jesus só vai ser uma fachada. A pregação da Bíblia vai ser um caminho, quer dizer, um veículo. Diz a Bíblia aqui, nos últimos dias, 7 mulheres virão a um só homem. Um marido vai dizer, olha, nós queremos ser a sua mulher. Se eu não me esqueço desse versículo, acho que estou a me esquecer. Mas onde está escrito o seguinte, nós apenas queremos o seu nome. Quer dizer, nós próprios vamos comer do nosso pão, vamos vestir das nossas próprias roupas, só queremos o seu nome. Então isso a Bíblia já diz, sim, já dizia. Sim, é isso. Só para complementar o que a irmã disse do versículo bíblico que está no livro de Mateus, que Jesus vai dizendo que não os conheço. Então são essas pessoas que só virão, mas não serão nosso, ou não serão enviados por próprio Deus, porque um profeta é um enviado de Deus, é um mensageiro de Deus, para falar da parte de Deus, não só da vida física, mas como da vida espiritual, em todos os ângulos, centrado na palavra de Deus, porque é a profecia por excelência. Comer, beber, são coisas básicas, são coisas mínimas. Quer dizer, o importante é a salvação da pessoa. A razão pela qual, quando Jesus Cristo veio aqui na terra, ele disse que o meu reino não é dessa terra. Porque se fosse dessa terra, ele não podia morrer. 2, ele daria solução ao povo. Mas a causa da sua vinda aqui na terra é para a salvação. Quer dizer, o primeiro inimigo que Jesus tinha que derrotar era o pecado e a morte. Então, desde que Jesus venceu esses 2 inimigos, hoje somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Então, o que nós devemos ouvir são as palavras de aperfeiçoamento e de edificação. Quer dizer, para aquele que está a sofrer, por exemplo, há mulheres que estão sofrendo, há crianças que estão sofrendo, há pessoas nos países que estão sofrendo. O que vai lhe dar um consolo é as profecias, é a palavra de Deus. Mas um profeta naquele local, ele vai entender que não, aqui é uma pessoa que precisa de um consolo x. Então tem que reparar esse problema através do versículo x. É isso. São pessoas que entendem das coisas espirituais. Baseando-se na Bíblia. Ok. E, na verdade, tudo isso que nós estamos vivendo nos últimos tempos é profético, já está relatado na Bíblia. Um dos sinais dos últimos tempos, a Bíblia declara que se levantarão falsos cristos e falsos profetas. E disse, se os cristãos não vigiarem, até mesmo os eleitos serão desviados. Razão pela qual João nos fala nas suas epístolas, na primeira epístola de João, de que todos os espíritos devem ser colocados à prova. Não se pode aceitar qualquer coisa só porque está vindo da boca de um homem. Vamos supor, um homem de Deus. Paulo está dizendo de que toda profecia deve ser analisada. Sem exceção, não importa, até mesmo aquele que vem de um verdadeiro homem de Deus. Mas por ser uma profecia, ela deve ser colocada, ou deve ser julgada, deve ser analisada. Certo. Já para terminar, os servos de Deus, meus caríssimos convidados, eu gostava de que dassem os últimos subsídios relativamente aos profetas e profecias. Algo que se calhar falhou ao abordarmos aqui e gostavam de fazer chegar lá em casa. Bom, no meu ponto de vista, o que falhou mesmo. Não tenho como recuperar. O que me passou da mente, não sei como fazer. Só sei que no caminho, quando vou sair, vou começar a lamentar. Vai recordar, essa parte falhei. Mas o que se falou aqui é importante. Sim. Vamos evitar parar nas nossas ruas, quando estamos a ver alguém a profetizar, a falar, eu te vi assim, você foi assim, mesmo que te chamar pelo nome, não pare, porque havia uma senhora, uma mulher adivinha, que viu o apóstolo Paulo passando,
3 dias, 3 vezes, ela testemunhava acerca do Paulo. Dizia, esse aqui é homem de Deus, respeitam ele, temam ele. Mas o apóstolo Paulo, pela 3ª vez, ele deu conta que essa mulher era possuída pelo espírito de adivinho. E está escrito que na vossa terra não pode ter adivinhos. Então, as pessoas se compactuam porque eles querem ouvir o que eles querem ouvir. Quer dizer, não querem ouvir o que Deus está falando para eles, mas eles querem que Deus fale para eles o que eles mesmos querem ouvir. A razão pela qual o que o pastor acabou de dizer, que os falsos profetas aproveitam desta fragilidade ou desta fraqueza para poder incluir as sementes negativas, que são os falsos sementes. Okay. Para terminar, eu gostaria de deixar um conselho, né? Que a igreja hoje deve ser como a igreja de Bereia. A igreja de Bereia, a Bíblia declara que enquanto Paulo pregava, e todos nós conhecemos que Paulo tinha um conhecimento muito profundo nas Escrituras, para além de ter um conhecimento profundo nas Escrituras, operava milagres extraordinários. Mas a Bíblia declara que a igreja de Bereia, enquanto Paulo pregava, eles ouviam. Mas quando iam em casa, examinavam tudo que Paulo pregava, se estava em conformidade com as Escrituras, com os rolos que eles tinham. E é isso que falta na igreja atualmente. A igreja hoje é uma igreja sensacionalista. A igreja recebe tudo, ainda que a olho nu possamos ver que isso não vem de Deus. Então voltemos às Escrituras, que sejamos como a igreja de Bereia. Este é o meu conselho. Muito obrigada. Vejo-me agradecer mais uma vez pelo contributo que os servos de Deus trazem sempre ao nosso canal, e creio que há muita gente, serve como um bálsamo, na verdade, acalma o coração de muita gente que tem muitas curiosidades e acaba por se deixar levar nas situações atuais. Muito obrigada, pastores. Que Deus abençoe muito. Amém. Mesmo. Contamos convosco nas próximas emissões. Amém. Assim que está lá em casa, deixamos de ser sensacionalistas, porque atualmente nós gostamos de ouvir o que nos agrada. Na verdade, como se diz, o jornalista sabe o que quer saber. E nós, infelizmente, o povo de Deus, estamos mais inclinados a ouvir aquilo que para nós serve. Mas como os servos de Deus disseram aqui, disseram bem, as profecias são baseadas nas Sagradas Escrituras. Então esse é o conselho que fica também por minha parte. Assim que acompanham o nosso canal, a nossa programação, muito obrigada. Saudações extensivas a todos os profetas de verdade, ou na verdade, que acabam por passar profecias reais e baseadas na Bíblia. Saudações extensivas, saudações também ao nosso PCA, que está do outro lado, que acaba por nos sustentar enquanto jornalistas e enquanto o corpo deste canal. Muito obrigada, Pai, a todos os colegas. Na verdade, hoje o tema foi muito produtivo também, como têm sido outros temas, e porque trazemos sempre convidados que acabam por ser um bálsamo para as nossas feridas. Eu sou Bertina Temuca, assim que acompanhou, um abraço, muito obrigada por estar do outro lado. Assim que ainda não subscreveu ao nosso canal, por favor, faça a questão de subscrever, pois nós precisamos muito do seu like e que você partilhe imenso a boa nova que nós conseguimos fazer aqui a partir do nosso canal. Muito obrigada, saudações, até a próxima emissão. C'est la différence qui montre médiatique. C'est la chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie.